Já se sentiu confuso ao observar um líder religioso, questionando se suas ações refletem genuinamente o poder divino? Em um mundo onde a fé e a espiritualidade são fontes de conforto e direção, a autenticidade de quem nos guia é crucial. A busca pela verdade em meio a tantas vozes pode ser desafiadora, mas não precisa ser opressora. Afinal, como discernir se um pastor está realmente imbuído do poder de Deus ou se está seguindo seus próprios interesses? Essa pergunta ecoa na mente de muitos que buscam uma conexão espiritual verdadeira. A resposta não é simples, mas existem sinais, pistas e princípios que podem iluminar o caminho. Prepare-se para desvendar os critérios que revelam a verdadeira motivação por trás das ações de um líder. Descubra como avaliar a coerência entre suas palavras e sua vida, a autenticidade de seu serviço e o impacto de seu ministério. Aprenda a identificar os frutos do Espírito e os sinais de alerta que podem indicar uma liderança questionável. Este conteúdo é um guia prático para fortalecer sua capacidade de discernimento espiritual. Ao final, você estará munido das ferramentas necessárias para avaliar a integridade de um pastor e garantir que sua jornada de fé seja guiada por uma liderança alinhada com os princípios divinos. A clareza que você busca está mais perto do que imagina. Em um cenário religioso diversificado, a figura do pastor se destaca como guia espiritual, oferecendo direção e conforto a muitos. No entanto, a complexidade da fé e a natureza humana levantam questões importantes sobre a autenticidade de sua liderança. A busca por discernimento se torna crucial quando a confiança é depositada em alguém para conduzir vidas espirituais. Imagine, por exemplo, a comparação entre um pastor que vive em humildade e simplicidade, dedicando-se ao serviço dos outros, e outro que ostenta riqueza e busca constantemente o reconhecimento público. Essas diferenças evidentes despertam a necessidade de questionar e avaliar as motivações por trás de suas ações. Ao desvendarmos os sinais e princípios que regem uma liderança espiritual genuína, transformamos a busca por discernimento em uma jornada de empoderamento e proteção da fé. A clareza que emerge desse processo fortalece a relação entre o fiel e a liderança, construindo uma comunidade mais sólida e fundamentada na verdade. As ferramentas de discernimento foram úteis? Compartilhe suas reflexões e perguntas nos comentários. Sua voz é valiosa para nossa comunidade, aprimorando nossos debates. Inscreva-se para aprofundar seus conhecimentos sobre liderança autêntica e fortalecer sua fé. Juntos, construímos uma jornada espiritual mais clara e significativa. Para identificar se um pastor age pelo poder de Deus, concentre-se em 3 pilares: vida pessoal, ministério e alinhamento bíblico. Comece observando se a vida do pastor reflete os frutos do Espírito, como amor, alegria e paz. A integridade e a humildade devem ser evidentes em suas ações diárias, tanto em público quanto em privado. Analise o ministério do pastor, verificando se a pregação é centrada na Bíblia e se há um cuidado genuíno com as ovelhas. A motivação deve ser servir a Deus e abençoar as pessoas, não buscar ganhos pessoais. Avalie como ele usa sua autoridade, com sabedoria e amor, ou de forma autoritária e manipuladora. Por fim, compare os ensinamentos do pastor com a doutrina bíblica fundamental. O estilo de vida dele está em conformidade com os padrões bíblicos? Ele está aberto ao conselho de outros líderes espirituais? Desvios doutrinários e um estilo de vida questionável podem ser sinais de alerta. Imagine um pastor que prega sobre humildade, mas vive em luxo e ostentação, ou outro
que usa a Bíblia para manipular as pessoas em busca de doações. Esses exemplos ilustram a importância de observar atentamente e aplicar os critérios de avaliação. Ao seguir esses passos, você estará mais preparado para discernir a verdade. Em tempos de polarização e desinformação, a necessidade de discernimento espiritual nunca foi tão urgente. Crescentes relatos de abusos de poder, desvios financeiros e manipulação emocional em ambientes religiosos expõem uma vulnerabilidade alarmante. A confiança depositada em líderes espirituais está sendo questionada, gerando desilusão e desconfiança. O problema central reside na falta de ferramentas para avaliar a autenticidade da liderança religiosa. Muitos fiéis, ávidos por orientação e pertencimento, tornam-se alvos fáceis para aqueles que buscam seus próprios interesses. A ausência de discernimento permite que falsos profetas prosperem, desviando o rebanho do caminho da verdade. Compreender como identificar se um pastor age pelo poder de Deus é crucial agora para proteger sua fé, evitar decepções e garantir que sua jornada espiritual seja guiada por uma liderança autêntica. A desinformação se espalha rapidamente e a capacidade de discernir a verdade se torna uma arma poderosa contra o engano. A crescente exposição de escândalos envolvendo líderes religiosos serve como um alerta. A hora de fortalecer seu discernimento é agora, antes que você ou alguém próximo se torne vítima de uma liderança questionável. Invista em seu conhecimento e proteja sua fé, pois a verdade é o alicerce de uma vida espiritual plena. Para discernir a autenticidade de um pastor, é crucial entender os conceitos de frutos do Espírito e dons espirituais. Os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 a 23, refletem o caráter de Cristo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um pastor que age pelo poder de Deus manifestará esses atributos em sua vida. Já os dons espirituais, Primeira Carta aos Coríntios 12, 4 a 11, são habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo para edificar a igreja: profecia, ensino, cura, etc. Um pastor pode ter dons notáveis, mas a ausência dos frutos do Espírito levanta questionamentos sobre a fonte de seu poder. A Bíblia também adverte sobre falsos profetas, Mateus 7, 20 e 15 a 20, que podem realizar sinais e maravilhas, mas cujas vidas não refletem a verdade de Deus. A chave é observar a coerência entre o que o pastor diz e como ele vive. Seus atos são motivados pelo amor e serviço ou pela ambição e ganância? Outro conceito fundamental é a humildade. Um pastor que age pelo poder de Deus reconhece sua dependência de Deus e está aberto ao conselho de outros líderes. Ele não se coloca acima dos outros, mas serve como um exemplo de humildade e serviço. Como ele reage à crítica? Ele se considera infalível? Compreender esses conceitos e aplicá-los com discernimento te capacitará a avaliar a autenticidade da liderança espiritual. Aplicar o discernimento na prática exige coragem e honestidade. Comece avaliando suas próprias expectativas e necessidades. Você está buscando um líder que te diga o que quer ouvir ou um que te desafie a crescer espiritualmente? Reconhecer suas motivações é o primeiro passo. Em seguida, observe o pastor em diferentes contextos: durante o culto, em reuniões informais, em situações de crise. A consistência entre o que ele prega e como ele age é fundamental. Ele demonstra compaixão e empatia ou se mantém distante e inacessível. Um desafio comum é o medo de julgar. Lembre-se, discernir não é julgar, mas avaliar com base em princípios bíblicos. Se você tiver dúvidas,
converse com outros cristãos maduros e peça orientação. A sabedoria coletiva pode te ajudar a ter uma perspectiva mais clara. Outro obstáculo é a pressão social. Em algumas comunidades, questionar a liderança é visto como desrespeito ou falta de fé. Seja firme em sua convicção e priorize sua integridade espiritual. Se você sentir que precisa se afastar, faça-o com graça e respeito, mas sem comprometer seus valores. Para um discernimento mais profundo, observe o padrão de comportamento do pastor ao longo do tempo. Um líder genuíno demonstra crescimento contínuo em sua fé e humildade. Ele está disposto a admitir seus erros e aprender com seus irmãos na fé. A arrogância e a resistência à correção são sinais de alerta. Analise também a saúde da igreja sob sua liderança. Ao aplicar os princípios do discernimento, você não apenas protege a sua jornada de fé, mas também contribui ativamente para a construção de uma comunidade mais autêntica e saudável. Lembre-se, a verdade é libertadora e o conhecimento empodera. Utilize ambas as ferramentas com sabedoria e coragem. Em síntese, a arte de discernir se um pastor verdadeiramente canaliza o poder divino reside na análise atenta de sua conduta pessoal, na avaliação criteriosa de seu ministério e na comparação constante de seus ensinamentos com os princípios bíblicos. Atente-se aos frutos do Espírito, à integridade, à humildade genuína e ao amor desinteressado ao próximo. Mantenha-se vigilante em relação a líderes que demonstrem uma busca incessante por poder, ostentação de riqueza e autopromoção exacerbada. O próximo passo crucial é a aplicação prática desses princípios em sua própria comunidade religiosa. Observe com atenção a liderança local. Promova diálogos abertos e honestos com outros membros da comunidade, buscando diferentes perspectivas e percepções. Caso identifique sinais de alerta ou inconsistências preocupantes, procure o aconselhamento de pessoas de sua confiança e esteja preparado para tomar decisões difíceis, priorizando sempre a sua integridade espiritual. Ao fortalecer o seu discernimento, você não apenas protege a sua própria jornada de fé, evitando decepções e desilusões, mas também contribui ativamente para a construção de uma comunidade mais autêntica, transparente e saudável. A verdade é libertadora, e o conhecimento, quando aplicado com sabedoria, se torna uma ferramenta poderosa.